Oi, tudo bom? Eu sou a Juliana, eu sou arquiteta do estúdio Na Escala e vou falar aqui hoje sobre porcelanato, tá? Quem nunca entrou numa loja de material de construção, de piso, se deparou com aquela infinidade de porcelanato, né? São muitas opções, a gente fica maluco, não sabe nem por onde começar. Então, assim, fica aqui que nós vamos esclarecer tudo isso, certo? Bom, primeiramente, o porcelanato ele é um piso cerâmico. Tem a cerâmica e tem porcelanato, porém os dois são pisos cerâmicos porque eles são feitos basicamente dos mesmos materiais. Só que a cerâmica, na maior composição dela é a argila. E o porcelanato é o contrário, ela tem mais minerais rochosos e menos argila. Por isso que a cerâmica ela tem um tomzinho mais terroso, sabe, do que o porcelanato. Olha, ele é bem acinzentado. Então, na dúvida, né, vira do lado contrário aqui da peça e dá uma olhadinha na cor, tá? Você já consegue diferenciar. Ó, tem dois tipos de porcelanato. Então, o técnico, ou massa plena, ou toda massa, que ele não tem nenhuma camada de esmalte em cima, e o esmaltado, que tem uma camada de esmalte em cima, tá? E cada um desses tem 3 tipos de acabamento, que é o natural, o polido e o externo. Então, o natural, ele é fosco, o polido, ele tem aquele brilho, e o externo, ele é antiderrapante. Bom, eu vou explicar aqui um pouquinho, brevemente, sobre o processo de fabricação. Porque quando a gente entende como é feito, eu acho que fica muito mais fácil da gente aplicar. Bom, primeiro, os materiais são retirados das jazidas, daí eles vão para a estocagem lá na fábrica, e depois de pegar a quantidade certa de cada material, que cada porcelanato tem a sua composição, eles vão para um moinho bem grande e vão virar uma areinha. Daí essa areinha, esse pozinho, ele vai para uma prensagem, e daí dessa prensagem já saem os tamanhos, as medidas de cada porcelanato. Daí eles vão para uma evaporadora, que é onde vai tirar toda a umidade. Dali eles vão para a parte do esmalte e da impressão, no caso dos esmaltados. E depois eles vão para um forno, que vai para uma temperatura de 1200 graus Celsius. E essa temperatura altíssima que vai dar essa super resistência mecânica para o porcelanato. Por isso que a gente consegue peças tão grandes e tão fininhas, por causa dessa alta resistência. Depois disso, ele vai para o polimento, no caso do acabamento com brilho. Vamos falar do porcelanato técnico agora. De todo esse processo que eu falei, ele só não vai passar pelo processo de esmaltação e impressão. Por quê? A própria composição desse porcelanato técnico, ele já define a cobertura dele. Então, a cor dele já define essa parte da frente. Então, não precisa de nenhuma impressão, nenhum esmalte. Esses porcelanatos técnicos, eles não têm opções de fazer em acabamentos marmorizados, ou amadeirados, ou no cimento queimado, enfim, todos esses tipos de texturas, de impressões que tem em cima do esmaltado, a gente não consegue com o técnico. Porém, ele tem uma alta resistência e um índice ínfimo de absorção de água. Por isso ele pode ser usado em shopping, ambientes comerciais, lojas de departamento, onde tem aquele tráfego super intenso. Bom, ele pode ter aqueles 3 acabamentos que eu falei. Então, o natural, do jeito que ele sai do forno, ele tá pronto, tem aquele acabamento, ele não é nem brilhoso e nem rústico, né? O brilhoso, ele vai para um polimento, num disco de diamante, e o externo, que ele tem, que eu não tenho nenhum aqui, mas ele tem a superfície bem áspera, que é antiderrapante, ele passa por um processo químico para ficar assim. Todo porcelanato técnico tem acabamento retificado, que é essa bordinha aqui, ó, bem retinha, que permite um rejunte de 1 milímetro até 2 milímetros, que é bem fininho. Por quê? Por causa dessa alta resistência mecânica dele. A cerâmica, por exemplo, que ela não é muito resistente, tem aquele acabamento abauladinho, sabe? Que daí tem aquele super rejunte. Por quê? Porque a cerâmica não é resistente. Então, o que acontece? Há uma quina de parede. Quando ela tem aquela quina bem retinha, é muito mais fácil dela trincar do que se ela for abauladinha. Então, um material que não é muito resistente, essa quininha aqui tem que fazer abaulada mesmo, senão vai trincar. Agora, no porcelanato, que é super resistente, a gente pode ter essa bordinha retinha aqui. Então, a gente pode fazer grandes formatos e só ter emenda em pouquinhos lugares. Então, dá aquele aspecto de amplitude. Vou falar agora do porcelanato esmaltado.
que é o mais usado, né? Ele tem uma camada de esmalte com essa impressão em cima. E agora com essas impressões HD, esse desenho de madeira ou de mármore, cimento queimado, de pintando pedra, ele tá bem mais real. A classificação, existe uma sigla P, que ela mede a resistência do esmalte, tá? Não é com relação ao porcelanato, mas é com relação ao esmalte. E esse índice vai de 0 a 5, sendo que de 0 você pode usar só nas paredes, e o 5, que é o mais resistente, que é para usar em ambientes comerciais de alto tráfego, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, nessa peça que é esmaltada, o que acontece? Vocês vão conseguir ver. Tem uns lascadinhos aqui. Então, quando não tem um pei muito alto, acontece de lascar e você vê a massa no fundo. Acho que nesse daqui, ó, nesse aqui dá pra ver melhor. Então, essa camada aqui do esmalte com a impressão, lascou. Então, você vê o fundinho, tá vendo? Por isso que não é indicado para alto tráfego, shoppings, lojas de departamento e tal. O porcelanato também tem os tipos de acabamento, o natural, o polido e o externo. Vamos falar um pouquinho desses tipos de acabamento, tá? O polido, que ele passa por esse polimento, uma camada de permeabilizante e tal, ele é bem liso. Então, tem que tomar muito cuidado onde que vai usar. Então, áreas de banheiro, onde vai molhar, área externa, nem pensar. Na verdade, assim, é questão de opinião, de gosto meu. Eu não gosto de porcelanato polido, tá? Cai alguma coisinha aqui na hora de limpar, se você não limpar muito bem, o seu passapaninho, ele fica todo... Ai, fica aquela meleca, sabe? Eu não gosto. Além do que, ele reflete tudo. Que aqui não vai dar pra ver, mas os pontos de iluminação começam a refletir, vira uma confusão visual. Eu não gosto, mas assim, né? Tem muita gente que gosta. O natural, tá? Não vou mostrar o madeirado, eu também não sou muito fã. Mas esse aqui, ó, Mito Cimento. Esse daqui é meu preferido. Esse aqui você pode usar na casa inteira, tá? Então, assim, quando molha, ele vai ficar um pouco escorregadio. Não tanto quanto o brilho, mas vai. Então, para área externa, seria só se for área coberta, tá? Área... banheiro pode usar, enfim, todo o restante da casa você pode usar esse. E daí tem o externo, que é aquele todo texturizado, que é para área externa mesmo. Tem algumas marcas que chamam de ABS, cada marca tem uma sigla, mas enfim, eles são para área externa, onde chove, que você tem o risco de escorregar. Ele tem uma superfície abrasiva que evita de escorregar. Por quê? Porque ele tem uma texturinha, então tem aquela partezinha mais alta, mais baixa, leve, né, para não criar aquela lâmina de água. E essa texturinha faz com que ele suje, não é que ele suje mais fácil, mas seja um pouquinho mais difícil de tirar a sujeira, mas isso não tem o que fazer, né? É essa textura, mas enfim, vai pro externo, porque o acetinado, esse natural aqui, hora que molhar, vai escorregar. Então, vamos priorizar a segurança, né? Bom, devido à alta resistência do porcelanato, como eu falei, ele consegue ter vários formatos grandes, né? Então, 90 por 90, 1,20 por 1,20. E agora vem os formatos gigantes, né? Então, mais do que 1,20 por 2,40, eles estão chamando de lastras. Então, são essas peças gigantescas que dá pra gente usar em diversos lugares. Um tampo de mesa, colocar, por exemplo, na parede de um banheiro, que daí você evita o rejunte, né, de ficar lá tendo que esfregar o rejunte. Falando em rejunte, os melhores rejuntes para o porcelanato é o epóxi ou o acrílico, tá? A gente não vou muito aprofundar aqui, porque daria um outro vídeo aqui só de rejunte. Bom, já que eu já falei de rejunte, então você não pode esquecer, na hora de assentar, comprar aquele nivelador de piso, que é esse aqui, ó. Vou colocar uma fotinha para vocês verem. Ele vai evitar de uma peça ficar um pouquinho mais baixo que a outra, sabe? Primeiro que ele já define o rejunte aqui, né? Para o rejunte ficar igualzinho em todas as peças. E ele evita de um ficar mais alto que o outro. Aí quando você vai empurrar uma cadeira, sabe? Que dá aquela topada. Então ele vai permitir que ele fique bem retinho, bem igualzinho. Então isso faz toda a diferença no acabamento final. Não esquece, tá? Nivelador de piso.
Então, preste atenção na hora do assentamento. Não adianta você comprar aquele piso lindo, maravilhoso, super caro e colocar uma mão de obra ruim. Que daí, né, não preciso nem falar. Bom, então você entrou na loja, você precisa escolher um porcelanato. Então, qual a primeira coisa que você vai pensar? Primeiro você vai ver a cor e o padrão que você quer. Se é um aspecto de pedra, se é cimento queimado, se é marmorizado, enfim. Vai ver a resistência que aquele porcelanato precisa ter. Se for um ambiente comercial, de alto tráfego, melhor seria o técnico. Se não, você vai ver lá nos esmaltados qual PI, né, qual índice que é o mais indicado. Depois você vai ver os formatos. Se você for revestir só um banheiro, você não precisa de formatos gigantes, né? Não faz sentido. Bom, agora imagina que você vai escolher porcelanato para sua casa inteira. Vou falar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de escolher um tipo de porcelanato com um padrão e que ele tenha não os três acabamentos porque eu não uso polido, mas que ele tenha o natural e o externo, e eu reproduzo isso praticamente na casa toda. Não nos quartos que eu acabo optando por madeira ou PVC, enfim. Mas eu acho que essa igualdade do interno com o externo faz toda a diferença. Então não fique... vou escolher um para sala, um para sala de jantar, para cozinha, um lá para minha varanda. Não faz isso, que vai parecer que cada um foi feito numa época. Vai parecer uma coxa de retalho. Então, particularmente, eu evito isso, eu não gosto. Bom, para finalizar aqui, o porcelanato ele é super resistente. Você pode usar na casa inteira. Mas assim, compre um de qualidade boa, não vai lá pro mais barato. Procure pela classe A, tá? Que é a melhor qualidade do porcelanato. Preste atenção nos índices de resistência, não vai lá, gostei, achei esse bonito, a hora que você vai ver é PI3, você tá colocando na cozinha, que tem um alto tráfego, não vai funcionar. Espero que tenha esclarecido, que agora você entre numa loja e não fique tão perdido. E qualquer dúvida, manda um direct, manda uma mensagem aqui, que a gente vai fazer questão de esclarecer. Um abraço.